Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao seu canal TV Bereana. Sou o pastor José Dilson e o programa de hoje nós vamos falar acerca de um assunto importantíssimo. O anterior nós falamos sobre quem é Jesus. Hoje nós falaremos sobre o que é a igreja. O texto que tomaremos por base está em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, a igreja é muito confundida com templos, com edifícios, a igreja é muito confundida com denominações. No entanto, biblicamente, a igreja não é nada disto. O que é a igreja? A palavra igreja, no português, é uma palavra de origem grega, que é a eclésia. Ela é citada 114 vezes no Novo Testamento, 3 vezes nos Evangelhos, 23 vezes nos Atos dos Apóstolos, 63 vezes nas Epístolas Paulinas, é citado 5 vezes nas outras epístolas e 20 vezes no livro de Apocalipse. Portanto, percebe-se que é um assunto interessante, muito interessante. No Velho Testamento, nós temos um tipo da igreja na nação de Israel. A nação de Israel era a igreja do Velho Testamento. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a palavra kahal, que era congregação, foi traduzida como eclésia. Então, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10 e capítulo 31 de Deuteronômio, esta expressão consta e foi traduzida como a congregação no deserto, a eclésia no deserto, a igreja no deserto. O povo de Israel estava no Egito. No primeiro êxodo, a igreja foi formada desta forma. Um profeta do êxodo tira um povo de dentro de uma nação. O povo de Israel saiu do Egito. Mas de que maneira? Em primeiro lugar, saíram comprados, resgatados, com o sangue do Cordeiro Pascual. Então, quando Israel sai do Egito, eles eram o povo comprado, eram um povo de Deus resgatado. Por quê? Porque eles eram servos de Faraó. Para isto, Deus matou até o filho de Faraó, para ninguém mais requerer propriedade do seu povo. Quando foram para o deserto, receberam as leis de Deus. Deus estava transformando aquele povo em uma nação, dando a eles leis, pelas quais eles viveriam quando entrassem na terra da promessa. Interessante. Agora, nós temos agora, no nosso tempo, que comparar o que aconteceu. No capítulo 19, versículo 6 do livro do Êxodo, Deus diz: vós sereis para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Estas palavras dirás aos filhos de Israel. Deus falando para Moisés. A nação de Israel era um reino de sacerdotes, era uma nação santa. Mas falharam nesse propósito, nós sabemos disso. Quando Deus convocou o povo para subir a montanha, ele disse: não, vai Moisés, e tu mesmo fala. Então Deus tomou uma tribo em Israel, a tribo de Levi, para ocupar o lugar de todos os sacerdotes. Então, cada primogênito de Israel, porque o cordeiro morreu só pelo primogênito. O cordeiro morreu pelo primogênito. A salvação de Israel estava representada nos primogênitos. Então, cada levita em Israel ocupou o lugar de um primogênito. No segundo censo, tinha mais primogênito do que levita, tiveram que pagar para o Senhor um tributo, para resgatar todos os primogênitos. No capítulo 12, versículo 23 da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz que nós somos a Universal Assembleia dos Santos. Estamos numa igreja que é composta por igreja militante e por igreja triunfante. Os espíritos dos justos aperfeiçoados da igreja triunfante que já está no céu e a igreja militante que está na terra. E ele diz no versículo 23 que nós somos a igreja dos primogênitos cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos nos céus. Então, nós somos a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Mas como a igreja foi formada? O primeiro tipo de Cristo é Adão. Todas as fêmeas do mundo natural foram feitas de forma independente. A mulher não. Deus tira a mulher do homem. E quando Adão vê a mulher, diz: esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirado. Então a igreja é cristã, que é a esposa de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Não somos apenas uma denominação. Nós somos a igreja de Cristo. Interessante que Apocalipse diz que esta igreja é formada por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações,
E o Senhor, com o sangue do Cordeiro, do seu Filho, comprou estas pessoas para Deus e transformou eles em reis e sacerdotes. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Pedro, na 1 Pedro 2,9, o apóstolo está escrevendo à igreja e diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel era um reino sacerdotal, a igreja é um sacerdócio real, é reis e sacerdotes. Esta é a função da igreja. Hoje, cada igreja é uma embaixada de Deus neste mundo. Mas Daniel 7 diz que quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, na glória de seu Pai, todos os reinos debaixo dos céus serão dados aos santos do Altíssimo e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então, como esposa de Cristo, Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja é rainha. A igreja é co-herdeira. O casamento de Cristo com a igreja não é com separação de bens, é comunhão total de bens. A igreja é herdeira do novo céu e da nova terra. E no milênio, que é a próxima etapa depois do arrebatamento, nós teremos o privilégio de, durante 1000 anos, reinar com Cristo nesta terra, nesta mesma terra onde hoje nós somos apenas embaixadores. Agora, como se entra na igreja? Não se entra na igreja por se associar a um grupo religioso, nem mesmo por se submeter ao batismo nas águas, porque muitas vezes as pessoas mergulham nas águas. A Bíblia chama esse processo de novo nascimento. Só pode ver o reino, só pode entrar no reino quem nascer da água e do Espírito, quem nascer de novo. Só através do novo nascimento alguém pode fazer parte deste reino. No Velho Testamento, uma mulher entraria na aliança através do casamento, porque não havia circuncisão para a mulher era circuncidada no marido. Por esta razão é que a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Porque como esposa dele, nós não precisamos subir na cruz do Calvário. Nós fomos identificados com ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Como ele tem um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado, senão haveria incompatibilidade. Porque no mundo só há convivência e acasalamento quando são da mesma espécie. Então a Bíblia diz que como nós trouxemos a imagem do primeiro homem, Adão, do terrestre, nós também traremos a imagem do segundo, do celeste, que é Cristo. Como ele é, nós o seremos. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que quando João quis adorar um anjo, ele disse: não faças isto, eu sou servo teu e conservo dos teus irmãos, aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus também diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, acima da igreja, só o próprio Deus. Nós estaremos no reino eterno, no papel de esposa do Cordeiro, esposa do Rei dos Reis. Este é o papel da igreja. Para entrar neste reino, só entra através de Cristo. Você tem que sair dele. Lá na cruz do Calvário, quando uma lança traspassou o lado de Cristo, saiu sangue, água e Espírito para formar a sua esposa, para formar a sua igreja. A igreja, no dia de Pentecostes, quando recebeu o Espírito de Cristo, foi inaugurada a igreja. Se você já faz parte desta igreja, que Deus te abençoe. Se você ainda não faz parte desta igreja, o segredo é crer que Jesus morreu por você e você fará parte da igreja dos primogênitos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Se você já é inscrito, meus parabéns. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o joinha e nos ajude compartilhando este vídeo com as pessoas se você achou interessante. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe.